Professores, bom dia a todos que estão nos assistindo do país inteiro. Só para dar uma ideia da dimensão que estamos chegando, nós já temos nos assistindo mais de 90 polos em todos os estados. Então, esse programa, tanto em janeiro quanto em julho, durante uma semana, naturalmente, não vai resolver os problemas educacionais do país, mas é um evento importante para reunir professores, trocar ideias e sempre aprender um pouquinho mais e ver daquilo que nós expusermos aqui, o que é possível levar também aos seus alunos. Essa conversa desse nosso grupo enorme que constituímos, é cada vez mais importante porque vem por aí a tal da Base Nacional Comum Curricular, que já teve uma primeira versão que foi afastada momentaneamente, apareceu uma segunda versão, deveria ser homologada este ano, mas, ao que tudo indica, não vai ser, vai ficar para o final do ano que vem, porque a última versão da BNCC para o ensino médio veio muito vaga, veio sem precisão e as dúvidas são enormes dentro de cada item, o que aquilo realmente quer dizer. A BNCC do ensino fundamental veio bastante detalhada, e a do ensino médio ainda está uma insegurança enorme, de tal forma que esse ano e ano que vem vamos estar conversando muito e tentando tirar nossas dúvidas a respeito do que vem por aí. Muito bem, nossa aula de hoje continua a aula que nós demos em janeiro. Então, para os novos, é bem recomendável que vocês, em algum momento, entrem nos vídeos do IMPA para dar uma recordada naquilo que eu pude falar na primeira aula, que coloca vetores com a geometria analítica. Bem, o termo geometria analítica, ele está cada vez mais perdendo o seu uso. O que a gente deve falar é método das coordenadas. Mas a geometria é uma só, então você pode usar diversos métodos para resolver os problemas geométricos. O método sintético, que é aquele em que nós nos concentramos na observação de uma figura para descobrir as propriedades e as relações. E, em paralelo, nós temos o método das coordenadas, que usa, então, recursos algébricos para tentar a solução desses problemas. Bom, então, em resumo, ali no cantinho, nós temos as principais operações com pares ordenados. São definições de forma totalmente intuitiva, Então, somar dois pares ordenados significa somar as abscissas e somar as ordenadas. Mesma coisa, com a diferença. E a multiplicação de um par ordenado por um número real. Essas operações, elas traduzem de forma algébrica as operações geométricas que nós conhecemos com os vetores. Adição de vetores, o que significa um vetor menos o outro, o que significa multiplicar um vetor por um número real. Então, o que nós temos geometricamente com os vetores se traduzem exatamente em paralelo, de forma algébrica, com os pares ordenados. Então, o ponto P é um ponto de coordenadas x e y e ele é escrito assim. Antigamente, você não botava isso aqui, Você dizia assim, o ponto P de coordenadas x e y. Então, na forma, digamos, antiga, da geometria analítica clássica,
A letra P era o nome de um determinado ponto cujas coordenadas são x e y. Agora é mais do que isso, né? Além de P ser o nome desse ponto, ele também é um par ordenado. E, portanto, eu posso manipular essas letras. O vetor que liga a origem a P, que é representado por OP, ele é designado exatamente pelo mesmo par ordenado. Então, esse duplo significado de um par ordenado pode causar um certo desconforto inicial, mas se revela de uma riqueza enorme, né, na construção da geometria com coordenadas. Então, um par ordenado, ele tanto representa o ponto P, como associado a cada ponto do plano cartesiano, já existe um vetor que vai da origem até lá. Quando a gente pega um programa de geometria dinâmica, por exemplo, eu estou com o GeoGebra aberto aqui, né? Se você digita A, abre parênteses, 3,2 fecha parênteses, né? Como você fazia antigamente, ele disse que isso daí não reconhece. Não é assim. Tem que botar um sinal de igual aqui, né? Agora ele sabe quem é. Vou colocar um outro ponto, B. E eu posso, olhando a barra ali embaixo, somar essas duas letras. Então, C é o ponto A mais o ponto B. Enter. Pronto. Ou seja, o programa, ele entende, né, que cada letra é um par ordenado, e se eu tenho regras, né, para somar pares ordenados, eu estou somando pontos, entre aspas, onde cada ponto está representando, na verdade, um vetor invisível que eu posso desenhá-lo também, não há dúvida. Então, o que ele fez é a soma do vetor OA com o vetor OB é o vetor OC. Essa figurinha, né, que você vê é um paralelogramo, né? OACB. Então, as operações tradicionais com os vetores, né, são exatamente as mesmas operações feitas com os pares ordenados. Mais ainda, então, cada ponto do plano cartesiano define um vetor que vai da origem até ele, certo? Agora, imagine que eu tenha dois pontos quaisquer do plano cartesiano. O ponto A, que tem abscissa XA e ordenada YA, e o ponto B, de coordenadas XB e YB. Naturalmente que existe também um vetor que vai de A até B. Imagina que aquele vetor seja exatamente o mesmo que esse. Imagina que
esse triângulo retângulo que você vê tenha x no cateto horizontal e y no cateto vertical. Então, as coordenadas do vetor AB são a coordenada horizontal, que é a diferença entre as abscissas, não é? E a segunda coordenada vertical, y, não é? Que é a diferença entre as ordenadas. Então, esses números são as coordenadas de um vetor AB, né, definido pelos pontos quaisquer A e B dados. Ora, mas eu sei que esse par ordenado pode ser expresso por uma diferença. Então, isso daqui é xb yb menos xa ya. Ou seja, b menos a. Então, as coordenadas de um vetor, que pode estar em qualquer lugar do plano cartesiano, tá? São as diferenças entre as abscissas das suas extremidades e a diferença entre as coordenadas, né, das suas extremidades. No caso particular, em que a origem é a origem do plano cartesiano, né, o mesmo se aplica. Coordenadas de P menos 0, 0, as coordenadas da origem, então você tem a mesma representação. Bem, o comprimento do vetor, né, que nós chamamos módulo, é comum a gente representar um vetor também usando uma letra minúscula, né, vetor V. Você pode, se quiser, botar uma setinha em cima, né, para dizer que isso é um vetor. Mas, normalmente, eu estou falando, estou escrevendo, né, o vetor V. Então, nos cursos na faculdade, né, a gente não bota mais setinha, né, mas talvez, se um dia a gente estiver estudando, aplicando isso na escola, talvez seja interessante, né, botar esse excesso de notação para as crianças irem se acostumando. O módulo nada mais é do que o teorema de Pitágoras, né? Então, se um vetor tem coordenadas x e y, o que a gente chama de comprimento de V ou módulo de V é a raiz quadrada de x2 mais y2. Sempre lembrando, né, que um vetor ele pode ser desenhado em qualquer lugar do plano que ele é o mesmo, né? Ele tem as mesmas coordenadas. Agora eu vou falar de vetores perpendiculares. Então, no meu desenho,
eu tenho dois vetores que eu desenhei a partir da origem. E vou começar examinando esta situação. Esse é o meu ponto de partida. Vamos dar coordenadas simples para os pontos A e B. Ok? Bom, agora eu vou ligar as extremidades e definir este vetor BA. Muito bem, Teorema de Pitágoras, né? Então, esse é o meu ponto de partida. Então, eu tenho que o módulo do vetor BA ao quadrado é igual ao módulo de OA ao quadrado mais o módulo de OB ao quadrado. Exato? Vamos escrever quem são esses três vetores. O vetor OA é XY, né? Então, quando eu escrevo A, eu estou escrevendo também vetor OA. B é X', Y', e vou colocar aqui embaixo o vetor BA, que é a diferença extremidade menos origem, não é? A menos B. Portanto, X menos X', Y menos Y'. Vamos desenvolver isso aqui. Bom, o módulo de um vetor ao quadrado é a soma dos quadrados das suas coordenadas, não é? Então, o módulo deste vetor ao quadrado é X menos X' ao quadrado mais Y menos Y' ao quadrado. O módulo do vetor OA é x2 mais y2. E o módulo do vetor OB é x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Isso é uma beleza, não é? Se você mentalmente desenvolver, vai cortar quase tudo. Eu vou ter a paciência de escrever, porque eu quero dizer uma coisinha a seguir. Então, aqui eu vou ter x2 menos 2x x' mais x' ao quadrado mais y2 menos 2y y' mais y' ao quadrado igual a x2 mais y2 confira. Então, todos os termos que têm expoentes 2 desaparecem, não é? Essa é a chamada relação
de perpendicularismo. Né? Quer dizer que se dois vetores são perpendiculares, o produto das abscissas mais o produto das ordenadas dá zero. Uma coisa sensacional isso. Não é? É lindo. Aqui eu esqueci de dizer que eu não estou colocando nenhum desses pontos A e B na origem, porque aí não há triângulo, né? Então vou acrescentar aqui A e B não estão na origem. Se o A tivesse na origem, por exemplo, né? Então isso aqui daria certo para qualquer B, aí eu teria que dizer que o vetor nulo é perpendicular a qualquer outro vetor, é uma coisa esquisita, né? Então pronto. Muito bem, então se dois vetores são perpendiculares, vale essa relação. A minha pergunta agora, que é muito importante, é o contrário. Se eu tiver dois vetores em que isso acontece, será que eu posso garantir que, sabendo que nenhum deles é nulo, será que eu posso garantir que eles são perpendiculares? O que vocês acham? É se somente se ou não? A resposta é sim. Se isso daqui acontece para dois vetores não nulos, né, nenhum deles nulo, isso significa que os vetores são perpendiculares. E a razão é simplíssima. É porque essas implicações são todas reversíveis. Ou seja, suponha que dois vetores cumpram essa condição. Então, é claro que eu posso multiplicar por menos 2. Então, essa daqui também está correta. Em seguida, eu, como sou esperto, acrescento dos dois lados a mesma quantidade, que é x2 mais x' mais y2 mais y' dos dois lados. Tudo bem. Então, com essa esperteza, eu estou voltando, né, e chegando a essa conclusão. E aqui a gente usa o chamado, que é a recíproca do Teorema de Pitágoras. Né? O Teorema de Pitágoras, a gente diz assim, se um triângulo é retângulo, então o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. A recíproca do Teorema de Pitágoras, que é igualmente importante, diz que se um triângulo é tal que o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então esse triângulo é retângulo. E aqui, agora sim, vai e volta. Se dois vetores são perpendiculares, nenhum deles nulo, vale que o produto das abscissas mais o produto das ordenadas dá zero e vice-versa. Se isso acontece, volta tudo e os vetores são perpendiculares. Okay? Um caso extremamente interessante e útil é fazer um vetor girar de 90 graus. Eu tenho um vetor U, de coordenadas A e B, inventei um vetor V com essa pequena modificação. Eu troquei a ordem das coordenadas e eu ainda troquei o sinal da primeira delas. Bom, em primeiro lugar, esses dois vetores, eles têm mesmo comprimento? Sim, o módulo é igual. Raiz quadrada de A2 mais B2. Então, é o mesmo tamanho. E eles são perpendiculares? Sim, porque cumprem isso. Então,
faça um desenho. Para constatar dado um vetor, trocar as coordenadas e ainda trocar o sinal da primeira, faz o vetor girar de 90 graus no sentido trigonométrico, sentido positivo comum. Se eu inventasse esse vetor trocando também as coordenadas, mas trocando o sinal da segunda delas, onde é que está esse outro vetor velhinha? É o simétrico desse, né? Ah, sim. Então ele está aqui. Muito bem. Esse resultado aqui, x vezes x' mais y vezes y', deu zero. Mas, é claro, se os vetores não forem perpendiculares, não vai dar zero. E o que isso representa? Bom, nós não vamos tratar disso hoje. Vamos tratar em janeiro. Mas essa conta aqui ganhou um nome. Tudo que a gente usa muitas vezes ou aparece com frequência, é bom a gente dar um nome, né? Porque aí é fácil a gente se comunicar, se referir. Então, isso passou a ser conhecido como produto escalar. Então, dados dois vetores, eu defino, eu invento, essa invenção, é claro que não sai do nada, né? Essa invenção foi feita porque essa expressão começa a aparecer com uma grande frequência. Se chama produto escalar porque é um produto estranho, na verdade, porque eu esperava, né, que um vetor multiplicado por outro vetor desse como resultado alguém da mesma espécie, um outro vetor, né? Assim como eu somo uma matriz com outra matriz, dá uma outra matriz, né? Mas aqui não, né? Esse produto ele dá como resultado um número, por isso se chama escalar. Na aula seguinte, em janeiro, a gente vai então ver para que serve isso aqui. Por enquanto, o que nós temos é que, se isso der zero, se o produto escalar é zero, e se nenhum dos vetores for o vetor nulo, isso implica, né, o perpendicularismo.
Bem, está na hora de fazer um problema, não é isso? Vamos fazer primeiro o seguinte, um de problema de fazer conta e outro de demonstração. Aí a gente continua a aula em seguida. Então, para vocês todos, inclusive, todos mesmo, porque quando eu falo todos, pode interpretar que é só o pessoal que está aqui no ímpar, não. Mas aí eu tenho que botar o dedo ali na câmera, aí todos, aí eles já sabem que são todos mesmo. Né? Vou chamar de exercício, porque é só para fazer uma continha mesmo, né? Então, digamos aqui... Então, para relaxar um pouquinho. Nesse exercício, os dados já vieram em coordenadas, então não há o que discutir. Em seguida, nós vamos ver exemplos de problemas de geometria em que as coordenadas são introduzidas depois. Então, são dados 2 pontos, e eu quero um ponto P que esteja no eixo X, de tal maneira que o ângulo APB seja reto. Muita gente pensa que em geometria analítica, ou usando o método das coordenadas, a gente tem que obrigatoriamente desenhar o eixo X, o eixo Y. Nada disso. Você pode fazer, mas não é obrigatório de jeito nenhum. As coordenadas, né, o método algébrico vai resolver sem nenhuma necessidade de uma observação precisa da figura. O desenho é só um esboço para guiar o nosso raciocínio. Então, o ponto A, que eu posso botar em qualquer lugar, e o ponto B também, né? Agora, o ponto P, se ele é do eixo X, né, todo ponto que está no eixo X tem coordenada 0. Então, eu sou obrigado, né, para cumprir o enunciado, na geometria analítica tradicional, há vários caminhos para resolver, entre eles, pegar uma circunferência de diâmetro AB, né, para que ver onde a circunferência corta o eixo X. Né. Mas aqui eu vou estimular vocês a perceber que ângulo reto é uma coisa ótima para a gente usar o que acabamos de demonstrar, não é? Então, o vetor PA
Quais são as coordenadas do vetor PA? É a diferença entre as coordenadas das suas extremidades, A menos P, verdade? Então, vai ficar 1 menos x, 3 menos 0. Coordenadas do vetor PB. Diferença B menos P. Né? Então, é 9 menos x. Os vetores são perpendiculares, então o produto escalar deles dá 0. Como é o produto escalar? Produto das abscissas mais o produto das ordenadas. Ficamos com 1 menos x, que multiplica 9 menos x, mais 3 vezes 4, isso dá 0. Bem fácil, né? Então, é resolver essa equação. As raízes são, já esqueci, 3 e 7, né? Quer dizer que a gente tem duas possibilidades para P, né? O que é bastante razoável, né, que eu ter achado 2 pontos. Né? Se você imaginar o eixo X aqui, invisível, né? E a circunferência de diâmetro AB, né? A circunferência cortar o eixo em 2 pontos é perfeitamente razoável. Bom, então, a gente está mostrando, né, a utilidade dos vetores. Diga. Poderia usar a rotação em 90 graus para poder fazer esse problema? Não, porque, olha, eu não garanto que esses vetores tenham o mesmo tamanho. Não garanto. O que eu posso fazer, aproveitando a sua ideia, aliás, deixa eu traduzir porque os outros não estão entendendo nada do que eu estou falando. O professor aqui do Rio me perguntou se eu poderia usar esse recurso de rotação para resolver esse problema que eu acabei de fazer. Não é? Eu disse, pois é. Eu disse que, em princípio, não, porque rodar implica considerar vetores de mesmo módulo. E lá eu não tenho a menor segurança disso. Mas eu digo que eu posso adaptar essa situação. O que eu posso fazer é, por exemplo, girar o vetor PA, fazendo essa rotação aqui. Né? Sai uma solução muito boa, sabe? O vetor PA vai ser 3 e menos 1 mais x, né? X menos 1. O que acontece é que quando eu faço o giro do vetor PA, ele fica paralelo, né, como a gente diz, ao vetor PB. E 2 vetores paralelos, eles têm as coordenadas proporcionais. Então, isso é uma solução boa. Né? O gancho foi ótimo. Como você não consegue garantir que eles têm o mesmo módulo, você pode girar e dizer, bom, agora eu tenho 2 vetores paralelos. Então, as suas coordenadas são proporcionais. Isso está para isso, assim como aquilo está para aquilo, está liquidada a questão. Vai acabar caindo exatamente na mesma equação, que é inevitável. Bem, agora um problema difícil.
Nota que esse é um problema de geometria. Nós sabemos, por exemplo, que as medianas de um triângulo cortam-se num único ponto, que é o baricentro. Sabemos que as mediatrizes dos lados cortam-se num único ponto, que é o centro da circunferência circunscrita, não é? Circuncentro. Sabemos que as bissetrizes internas do triângulo cortam-se num único ponto, em centro, não é? Essas três coisas que eu falei não são difíceis de demonstrar. Essa é particularmente difícil. Provar que as três alturas também cortam num único ponto, ou seja, que o ortocentro existe. Não é? Então, vocês estão reparando aqui a diferença, que aqui eu tenho um exercício em que as coisas já foram dadas com coordenadas e agora eu tenho um problema para resolver. Tem um triângulo. Mas é um triângulo, assim, de qualquer jeito, né? Está rindo por quê? É? Olha, esse aqui não saiu muito certo, mas é porque o quadro é que está torto. Bem, como é que nós usamos ou optamos por usar coordenadas, não é? Em primeiro lugar, a gente tem que escolher onde colocar nossos eixos. É completamente livre a colocação dos eixos. Eu posso colocar, enfim, em qualquer lugar. Não é? Chamar esse ponto de XAYA, XBYB, XCYC. Posso fazer, mas não é inteligente. Já que eu tenho essa liberdade, eu vou optar por passar o eixo X aqui. Então, entenda que isso é uma liberdade, um direito que você tem quando opta pelo método das coordenadas. Bom, e o eixo Y, você colocaria onde? Em B, seria uma solução natural. Só para ser diferente, eu vou passar por C. Eu fiz isso porque no eixo Y já tem uma altura. Agora, eu posso representar o ponto A por A0. Como é que você representaria B? Eu também, B0. Tem que botar algum sinal negativo aqui? Não. O B pode ser negativo ou não. O B pode, inclusive, estar mais pertinho de A. E o ponto C, 0C. Está claro? Bem, eu tenho uma coisa para falar antes de continuar. Quando eu estabeleço a posição dos meus eixos,
Um direito que eu também tenho é usar a unidade de medida que eu quiser. Eu posso usar centímetro, metro, polegada ou qualquer outra que eu quiser. Isso não importa, só questão de escala. Então, é perfeitamente correto você, por exemplo, tomar essa atitude. Ok, eu vou medir o meu plano cartesiano aqui, nessa unidade aqui. Isso aqui para mim vai ser 1, vou chamar de 1. Atitudes como essa facilitam e diminuem as contas de uma forma enorme. Não é? Aqui, do jeito como está, a unidade de medida não está declarada. Eu vou continuar assim, porque é natural que as pessoas pensem isso. Mas se um dia você for colocar coordenadas num problema, você tem todo o direito de dizer, olha, o 1 para mim vai ser isso aqui. Combinado? Ok. Então eu quero provar que as 3 alturas cortam-se num único ponto, ok? Muito cuidado para você já não fazer o seu desenho com as alturas passando no mesmo ponto, porque aí fica sem sentido, né? Você já utilizar uma coisa que você quer provar. Então, aí estão 2 alturas. A altura que parte de A cortou o eixo Y num ponto H1. Zero, H1. E a altura que parte de B cortou o eixo Y em H2. H2 é 0, H2. Ok? E agora vai começar a brincadeira. O vetor AH1 é perpendicular ao vetor BC. Não é? Porque eu estou tomando isso como altura. Então, AH2... Não, AH1, perdão, é perpendicular ao vetor BC. Então, o produto escalar deles dá 0. Quem é AH1? É o H1 menos A, né? Então, vai ficar aqui, ó, menos A, H1, produto escalar, BC, C menos B, C, igual a 0. Confira, tá? Não me deixe errar. Como é o produto escalar? Produto das abscissas, que é AB, mais CH1, dá 0. Portanto, H1 é menos AB sobre C. Ao chegar aí, você já percebe que já deu certo, né? Pela expressão. Mas vamos fazer o resto, não é? O vetor BH2 é perpendicular ao vetor AC.
Como ficamos? BH2 é H2 menos B. Menos B, H2, produto escalar, AC, C menos A. Menos AC. Ou seja, produto das abscissas, AB, mais produto das ordenadas, dá zero. Ou seja, H2 é menos AB sobre C. Uma beleza isso, não é? Extremamente convincente, porque você calcula mesmo que as ordenadas dos pontos H são iguais, né? Então, esses dois Hs aqui coincidem. Pronto. Então, essa é uma possibilidade, né, de demonstrar que o ortocentro existe, é simples e, sobretudo, é bonita. É muito bonito. Bom, ainda tenho que falar Vou mostrar como funciona a equação da reta. Então, inicialmente, nós vamos criar a nossa reta dessa forma. Eu vou te dar um ponto P0 por onde a reta deve passar. E vou te dar um vetor que vai dar a direção que a reta deve seguir. Então, eu vou te dar um vetor V, que vai ser paralelo à minha reta R. Esse vetor V se chama vetor diretor. Ele vai dar a direção da reta. Tá? Como nosso tempo é curtíssimo, eu acabo de decidir que nós vamos fazer isso através de um exemplo, mas vai dar para você entender perfeitamente. Pronto. Eu digo, olha, a minha reta tem que passar nesse ponto e ela tem que ser paralela àquele vetor. Como é que é uma equação que representa essa reta? Como é que eu boto uma álgebra que traduza, né, as coordenadas de qualquer ponto dessa reta? Vamos tomar um ponto P
qualquer que pertença a essa reta. Aí eu simplesmente construo um vetor P é um ponto qualquer. Tá? Então, um vetor que vai de P0 a P é paralelo ao vetor B. Pela aula anterior, os que não se lembrarem vão recordar, quando dois vetores são paralelos ou colineares, tanto faz, não é? Um é múltiplo do outro. Então, P0P é, digamos, T vezes o vetor V, onde esse T é um número real. Como P0P se desenvolve em P menos P0, então, mesma coisa que dizer P é P0 mais TV. Essa aqui é a chamada equação vetorial da reta R. Qualquer ponto é um ponto inicial, qualquer um, né? Um ponto que você vai dar a partida, e depois a ele você vai acrescentar qualquer múltiplo do chamado vetor diretor. Bom, estão vendo aí, né? O vetor diretor já está aí, o P0 foi colocado e esse P é um ponto qualquer, é um certo ponto da reta. Né? Muito bem, eu tenho aqui já possibilidade de mudar o valor de T. Então, T está aumentando, olha o ponto P onde, como vai andando, ou para trás. Quando T é zero, o P coincide com o P0, né? Agora, está lá em cima, T igual a zero, menos. E agora eu vou mostrar. Vamos fazer o ponto P riscar sua trajetória no plano. Aí está. Isso aqui, então, é a equação da reta, na forma vetorial. Bem, colocando coordenadas, não é? Então, xy é P0, que eu chutei aqui 3, 4, mais T vezes 2, 1. E agora, através das operações com pares ordenados, né, esse T é multiplicado nas duas coordenadas, os dois pares ordenados são somados, né? Então, essa equação vetorial se traduz em duas, onde x se escreve 3 mais 2t e y 4 mais t. Que são as equações paramétricas de uma reta. Para cada valor de t, você vai obtendo um ponto novo. Para t igual a 0, você tem o ponto 3, 4. Né? Para t igual a 1, você tem... Ali a gente já estava mostrando, né?
Para t igual a 1, ele está nesse lugarzinho aqui, ó. Para t igual a 2, ele já está lá. Ou seja, as equações paramétricas, elas fabricam uma régua sobre a reta, uma régua graduada, né? O t igual a 0 é o ponto inicial P0, o t igual a 1 corresponde a P0 mais uma vez o V, o t igual a 2 é o P0 mais duas vezes V, e assim por diante. Bom, a partir daqui, obter aquelas equações que a gente trabalha o dia inteiro é facílimo, né? Tira o valor de t na primeira equação, passa o 3 para o lado de cá. X menos 3 é igual a 2t, ou seja, o x x menos 3 sobre 2. É esse t daqui, né? X menos 3 sobre 2. Mas o t também é y menos 4. Pronto, daí já estou pronto para fabricar a equação cartesiana, né? Equação geral. A partir daí, a equação reduzida, coeficiente angular, tudo aquilo que a gente, né, ensina o tempo todo. Pode ser obtido, né, via vetores. Não estou dizendo que você vai ter que fazer assim, estou abrindo assim, um horizonte, né, para que a inclusão dos vetores possa ser feita de forma assim, saudável e eficaz. Finalmente, eu cheguei nessa equação, né? AX mais BY igual a C. Então, a última coisa de hoje é entender o significado desses dois coeficientes A e B, que em geral eles ficam assim, meio nebulosos. Bom, minha equação é AX mais BY igual a C, e eu assinalei dois pontos quaisquer dela. P1, X1, Y1, P2, X2, Y2. Tá? Com esses pontos, eu vou criar um vetor P1, P2, que é x2 menos x1, y2 menos y1, certo? E vou criar um vetor, que eu vou chamar pela letra N, usando esses dois coeficientes aqui, ó. A e B. Meu objetivo final é mostrar onde está esse vetor que eu acabei de inventar.
Ora, se o ponto P1 pertence à reta, então é verdade que AX1 mais BY1 dá C. P2 pertence à reta, AX2 mais BY2 também dá C. Tá? Agora, eu como sou esperto, eu vou subtrair uma da outra. A de baixo menos a de cima, e vou escrever A que multiplica x2 menos x1, mais B que multiplica y2 menos y1, é C menos C, que é zero. Abram os olhos. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha esses dois vetores aqui e olha o que está escrito aqui. Não é um produto escalar? É. Né? Então, isso aqui significa que o vetor N é perpendicular ao vetor P1, P2. Esse vetor, ou seja, N é perpendicular à reta R, né? Porque P1 e P2 podem estar em qualquer lugar. Esse vetor N se chama vetor normal. Então, ele é um vetor que pode ser desenhado em qualquer lugar, mas o vetor N, ele tem uma direção perpendicular à da reta. Então, N é vetor normal. Último exemplo em cima da hora. Coisa mais simples do mundo. Achar a equação de uma reta que passa por dois pontos. Quando a gente abre um livro didático, a equação da reta que passa por dois pontos, ela está lá exatamente da mesma maneira que um livro de 50 anos atrás, ou de 200 anos atrás. É um determinante, 3 por 3, não é? Que tem x, y, 1, fulano, 1, 1. Aí faz o determinante, regra de Sarros, 3 para lá, 3 para cá. Bom, ok, não discuto. Há centenas de anos que se faz assim. Vamos escrever o vetor AB? B menos A, né? 3, 4. Esse vetor está em cima da reta, ou é paralelo à reta. Vamos dar uma rodada nele? Tanto faz para um lado ou para o outro. Quando eu pego um vetor que é paralelo à reta e giro ele de 90 graus, tanto faz em qualquer direção, ele é normal da reta. Ora, mas se ele é normal, se eu já conheço o vetor normal, eu já conheço a equação da reta. Quase. Ou seja, a equação da reta tem que ser obrigatoriamente 4x menos 3y igual a C. Então é para isso que serve
você conhecer o significado desses coeficientes. Você, quase instantaneamente, você escreve a equação de uma reta. Vê o vetor diretor, roda, vetor normal, a equação está pronta. Agora é só calibrar o C, né? Aqui, substituindo o ponto A, aqui fica 4, menos 6, então C dá menos 2, concorda? Substituindo o ponto A, resposta 4x menos 3y igual a menos 2. É muito eficiente. Okay? Na sessão da tarde, vocês vão ter alguns exercícios que vão ter liberdade de resolver como quiser. Tá? Eu só procurei aqui, para os que não têm ainda intimidade com isso, ampliar um pouco os horizontes. Não é? E se você achou legal, estude e um dia você pode ensinar que os vetores são realmente muito amigos e muito eficientes. Muito obrigado.